Eu quero que você abra a tua Bíblia, você que a trouxe, em Mateus capítulo 4. E aí eu quero lembrar também que a nossa ceia não vai ser no próximo domingo, tá? Nossa ceia vai ser no dia, me ajuda aí? 10, é isso? É o segundo domingo do mês de janeiro. É isso? Me confirma aí se é dia 10. 10, então dia 10 de janeiro, parte da manhã às 9 horas e à noite às 19. 2 horários, aí nós vamos ter a Santa Ceia. E o nosso culto normal da família no próximo domingo. Próximo domingo é dia 3. Mateus capítulo 4, quem achou aí diz um amém. Versículo de número 21. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco do seu pai, o seguiram. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Ela é o verbo que está entre nós, cheio de graça e verdade. Permite-nos, Senhor, nessa noite entendermos um pouco mais. Então, Senhor, que tu venha iluminar os nossos corações e dar-nos revelação desse tempo, em nome de Jesus. Amém. Esse foi um ano de desafio, um ano de muitos desafios. Ele ainda não acabou, temos ainda uma semana pela frente, mas podemos dizer que ele foi um ano talvez muito diferente do que tenha sido outros anos. A grande questão que a gente tem que se perguntar é: o que aprendemos com tudo isso? O que Deus nos ensinou sobre esse momento da pandemia, esse distanciamento que se vive para algumas coisas, mas não se vive para outras? Você já percebeu isso ou não? De certa forma, acontecendo no mundo todo uma apostasia. O que esperamos para 2021? Quais são as perspectivas que se coloca para isso? E essa semana eu estava olhando esse texto bíblico, e ele fala a respeito do chamamento de Jesus para algumas pessoas. Eu creio que você está aqui nessa noite, você está me assistindo em casa, é porque Jesus te chamou, amém? E esse texto diz que ele vai chamar 2 rapazes que estavam na companhia dos seus pais. Eles eram pescadores e eles estavam consertando um instrumento de trabalho. E eu fiquei pensando essa semana, o que talvez nós projetamos, o que nós, quem sabe, sonhamos que esse ano poderia ter acontecido, e talvez chegamos no final do ano e não aconteceu. Você já parou para pensar? Talvez a gente pensava: esse ano vai ser o ano que vai ser diferente para mim, algumas coisas eu vou... Mas aconteceu o ano e as coisas diferentes não aconteceram, pelo contrário. E aí você vai ver a Bíblia, ela tem algumas chaves importantes em mostrar que não basta somente o ano mudar, é necessário nós também nos prepararmos para uma mudança. E a preparação da mudança está em cima de consertos. A Bíblia está cheio de exemplos de pessoas que decidiram consertar coisas na sua vida. E quando existe um conserto, me parece que também existe uma preparação para você poder receber mais de Deus. É assim ou não é assim?
E eu anotei aqui algumas coisas desse texto, porque ele é interessante. Primeira coisa que você vai observar na vida de um pescador é que, para ele ser pescador, ele não pode esmorecer na pesca. Ele precisa ter coragem de pescar. Uma das coisas que na vida cristã você vai aprender, e Jesus compara um pescador como um cristão, é que você não pode desanimar na caminhada cristã. Tem dias que você vai pescar, tem dias que você não vai pescar. Tem dias que serão grandes as colheitas, tem dias que não serão. Mas isso não te faz menor ou maior diante de Deus. E me parece que existem dois lados. Tem um lado que é exclusivamente nosso, exclusivamente meu e seu, que é o de ver o que precisa ser consertado. Isso é muito simples. Como eles eram dono das redes, eles sabiam que ao longo dos dias pescando, a rede foi se rebentando. E uma rede com buracos é uma rede que vai deixar muito peixe passar. Não que o peixe não venha, mas é que a oportunidade faz a ocasião, ou a ocasião faz a oportunidade. Se a rede está rompida, o peixe vai vazar. O que Deus está falando conosco nesses dias? Que Ele nos deu o ano de 2020 para ser um ano de conserto. Quantos aqui acreditam que Deus tem mais para dar para a sua igreja? Então nós precisamos nos consertar. Deus deseja dar mais, mas Ele não vai dar para se desperdiçar. Eu preciso me preparar. Diga comigo, eu preciso me preparar. E é óbvio que se os dois irmãos aqui, no caso Tiago e João, eles sabiam aonde estavam os buracos e eles estavam consertando as suas redes, já logo penso eu que tanto eu quanto você sabemos exatamente aonde existem situações na nossa vida que precisam ser consertados. Não vai ser alguém que vai chegar e vai dizer: ó, você precisa consertar isso na tua vida. Já logo você tem a percepção de Deus, a sabedoria, para você olhar e ver o que você precisa consertar dentro de você. Nós estamos a uma semana de um novo ano. Mas se nós entrarmos no novo ano com as mesmas atitudes que estávamos no ano anterior, nós vamos colher os mesmos resultados. Quem está entendendo em nome de Jesus? O texto diz que eles consertavam suas redes. E a palavra consertar no nosso Aurélio e no nosso dicionário significa o quê? Fazer voltar ao estado de origem. Ou seja, você sabe que tem que colocar algo ali, você vai colocar. Você sabe que você tem que tirar algo, você tem que tirar. Consertar muitas vezes também passa pelo limpar. A rede dos pescadores suja com muita facilidade. Tudo que tem de embrulho vai pegando e vai maçarocando. Esse ano foi um ano difícil para todo mundo, mas Deus está nos dizendo que é um ano de conserto. Se você tem uma expectativa de querer algo mais de Deus para 2021, então é ano de você consertar. Você olhar para dentro de você e ver o que precisa de conserto. Deus está com as suas bênçãos preparadas. Mas se eu não estiver preparado para receber, elas podem passar novamente. Ah, isso é tão sério. E o texto aqui vai dizer aqui, ó, consertando as redes. Sabe, consertando. E eu fico pensando assim, nós estamos cantando essa canção, né? Em tua presença, Senhor. Quantos de nós
no nosso íntimo, almeja realmente esse estar com Deus. Sabe, é interessante, quando você olha o Salmo 85, me parece que é o 85, se não me falha a memória, me veio agora. Olha só: favoreceste, Senhor, a tua terra, restaurastes a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo e encobristes os seus pecados todos. Olha o que o salmista está dizendo. Quem é que pode favorecer a nossa vida? É Deus. Quem é que pode consertar coisas em nós? É Deus. Mas mediante ao quê? Um desejo do nosso coração. Quando diz que ele consertou a vida de Jacó, a Bíblia diz que Deus transformou a vida de Jacó em Israel. E aonde que foi transformar a vida de Jacó em Israel? Foi quando ele reconheceu que tinham coisas dentro da vida dele que precisavam ser consertadas. Enquanto ele caminhou, enquanto ele persistiu, enquanto ele andou da sua força, no seu jeito, ele não conseguiu. Ele tinha expectativa, ele tinha sonhos, ele acreditava, mas ele não conseguia tocar nessas bênçãos, porque tinham coisas que não estavam consertadas. O que ele precisou consertar na sua vida? O relacionamento dele com o seu irmão lá no passado. Quando a gente diz que passado fica para trás, o passado fica para trás, mas as coisas não consertadas te acompanham. E Jacó andava, ia para lá, vinha para cá, sabe? E as coisas estavam indo. Mas ele sempre sentia que tinha uma falta. Por que o salmista diz que ele foi restaurado? Porque chegou um momento da vida dele que ele reconheceu que ele tinha que consertar. Se eu quero que Deus me abençoe, eu tenho que consertar. Se você deseja que Deus te abençoe em 2021, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus da bênção, e que a tua bênção me enriquece, saiba de uma coisa: para que isso se estabeleça em nós, precisamos estar com as nossas redes consertadas. Para nós não passarmos mais um ano e chegarmos ao final do ano e dizermos: Senhor, minha expectativa era grande, mas minha frustração foi maior. Por quê? Porque faltou conserto. Deus não vai fazer nada na tua vida daquilo que você é responsável por fazer. Aquilo que só você pode fazer é dizer: Senhor, rasgou aqui eu estou com problema, aqui eu quero consertar, porque eu sei que a tua bênção é grande, mas quando ela vir, se estiver com essa ruptura, em vez de ser para mim bênção, vai ser frustração, porque eu vou perder a bênção. Então o texto bíblico diz que Jacó foi restaurado, mas mediante ao que? Ao entendimento que ele teve, que ele precisava ser restaurado. Me parece que Deus está nos dizendo: se vocês querem mais de mim, vocês precisam também se preparar para receber mais de mim. Porque o mais de Deus não vem por qualquer coisa. É necessário haver da nossa parte uma prontidão em consertar, em fazer as coisas diferentes. Porque quando a bênção vem, se a rede estiver rasgada, olha o que vai narrar no capítulo 5 de Lucas. Nós temos o mesmo texto, mas agora de um ponto de vista diferente. Porque agora está falando sobre a pesca.
e antes sobre o conserto das redes. Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, primeira coisa que você tem que entender aqui, olha só, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir o quê? O que eles queriam ouvir? A palavra de Deus. Me parece que esse é um dos sinais que mostra que nós estamos caminhando no caminho certo. É quando nós desejamos ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia, mas logo os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que é de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentou-se e ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, ou acabou de ensinar, disse a Pedro: faça ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Note que ele tinha uma conexão, Pedro, juntamente com os 2 que tinham sido chamados lá atrás. Eles eram sócios. Era Pedro, Tiago e João, e os pais de João. E eles tinham consertado as redes. Agora você imagina esse episódio, se Jesus chega e diz para eles assim: agora lança a rede, e um olha para o outro e diz: eu te falei que nós tínhamos que consertar. Eu te falei que nós precisava ter arrumado as nossas redes. Agora está aí a oportunidade, que nós vamos fazer. Mas eles tinham consertado. E quando você conserta, você abre uma conexão com Deus, para que Ele possa fazer o milagre na tua vida. O milagre é uma obra de Deus. O milagre é algo específico que parte do coração de Deus. Mas o consertar é nosso. Você está entendendo em nome de Jesus? Nós estamos terminando esse ano. Talvez nas nossas pescarias a nossa rede se rompeu. Talvez a rede do perdão, a rede da alegria, do entusiasmo de fazer as coisas, talvez a rede das finanças. A gente pode ter rasgado algumas coisas. Você vai entrar com a rede rasgada, ou você vai dizer para Deus: Senhor, eu quero consertar. Você não sabe nem a hora e nem a ocasião que Jesus vai te dizer: lança de novo ao mar. Mas você pode ter certeza que Ele vai dizer. E cabe a mim e você estar preparado para esse momento. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina é nós sermos vigilantes. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina é nós sermos sóbrios e vigilantes, cuidadosos naquilo que fazemos. Então nós sabemos que Deus é um Deus galardoador. Nós sabemos que Deus é um Deus abençoador. Nós sabemos que Deus é um Deus de boas dádivas. Que Deus não é um Deus que retém as coisas. Então o problema nunca esteve e nunca estará em Deus. Significa que eu preciso me preparar. Amém? E em todos os sentidos da vida. O que você precisa fazer para mudar algumas coisas dentro do teu matrimônio? Você já parou para pensar? Você deseja tanto que seja diferente, mas o que você precisa consertar ali dentro? Na vida profissional você almeja tanto prosperar financeiramente, mas o que você tem feito diferente para que isso aconteça na tua vida?
Se tem alguma ruptura, precisa consertar. Se você deseja que Deus te use, o que você está fazendo de diferente para que isso aconteça? Eu quero ser um excelente músico, ok? Você acha que vai descer um regente coral do céu e vai sentar na tua frente e vai bater com uma vara madrinha e vai sair umas estrelinhas que vai te cobrir, e você a partir daquele momento vai saber tocar todos os instrumentos e a tua voz mudará e você ficará agora um roxinol? Não! Como tudo na vida, você tem que consertar o que está rompido. Se você acredita que Deus é um Deus galardoador, e 1 Coríntios 12 fala sobre dons, e dons são dádivas de Deus, e Deus dá a quem busca. Então significa, não basta somente eu buscar, eu preciso buscar preparado para receber. Quem está entendendo, diz um amém. É assim, queridos. Quando Jesus passa pelos irmãos, eles estavam consertando as redes. Se você não consertar, não vai ter pesca maravilhosa. Agora, se você consertar, você poderá ter grandes pescas maravilhosas. Porque Deus nunca vai deixar de abençoar. Aquele cardume de peixe que passou, estaria da mesma maneira ali. Ele só foi pego porque as redes estavam consertadas. Você acha que o ano de 2020 não teve bênção? Teve muitas. Mas talvez a nossa negligência de não consertar em 2019 fez com que alguns cardumes passassem pela nossa rede e não ficassem. Por causa do quê? Porque nós não nos preparamos para consertar. A Bíblia diz que nós temos que consertar. Isso é nossa parte a fazer. Detectar aonde eu preciso resolver aquilo dentro de mim. Será que nós temos paixão pela palavra de Deus? Sabe, quando você vai Apocalipse, uma das cartas, a de Efésios, vai dizer ali: lembra-te aonde caístes, volta às práticas das primeiras obras. O que ele está dizendo? Conserta o que você sabe que está errado. Porque se você consertar, Deus vai fazer a parte dele. Deus nunca deixou de fazer a parte dele. A questão não é a parte de Deus. A questão é como nós nos preparamos para receber o que Deus tem para nós. Se nós estamos hoje desejosos realmente, como fez com que Jacó se consertasse. Ele tinha problemas com seu irmão, ele havia tido sérios desavenças, e ele pensou que o tempo apagaria isso. Mas não, a rede estava rompida. E ele orava a Deus e dizia: Deus me abençoa. Até o dia que ele teve entendimento que ele precisava reparar as suas redes. E quando ele decidiu que ele queria fazer isso, a graça de Deus veio sobre ele de uma forma tão maravilhosa, que nem ele pensava que a restauração entre ele e o irmão dele seria tão maravilhosa assim. Então às vezes basta dentro de nós um sentimento de querermos consertar, de fazer diferente, e aquele sentimento é tomado por Deus, e é o suficiente para Deus te ajudar a fazer o que por anos você não conseguiu fazer. Você está entendendo em nome de Jesus? É um ano de conserto. É
um ano de restauração, é um ano de lavar as redes, é um ano de se preparar, dizer: Senhor, na minha família, no meu relacionamento familiar, na minha casa, nos meus negócios, eu quero consertar o que eu sei que está estragado, o que eu sei que está rompido. Sabe, é tão diferente quando você toma a atitude de querer resolver aquilo. É interessante isso. Então nessa noite Deus está nos dizendo: vocês querem mais de mim para esse ano que vai entrar? Sabe, porque às vezes o tempo vai passando e a gente vai pensando assim: não, ano que vem muda, não, ano que vem vai ser diferente. E o ano que vem e não muda, porque não é o ano que tem que mudar, são as nossas atitudes dentro de nós. Se você sabe que aquilo é uma ferramenta útil para você ser abençoado, trate de consertar. Se você está sem ânimo para adorar a Deus, sem ânimo para vir à igreja, não deixe isso virar para o ano seguinte, não. Trate de colocar já diante de Deus e dizer: Senhor, eu sei que está rompido o meu relacionamento contigo, eu já não tenho prazer de pegar a tua palavra, e esta área da minha rede se rasgou. Quem sabe a oração dos casais, a Bíblia diz que quando dois concordarem sobre algum assunto na terra, Deus vai ligar no céu. Mas será que os casais estão concordando, estão orando junto? Ou será que essa é uma fissura que está na tua rede, que precisa ser consertada? Por que a gente conversa sobre tantos assuntos, mas na hora de orar junto a gente não ora? Na hora de você dar as mãos junto e clamar junto, isso não acontece. Passa um dia tratando assuntos e conversando, mas quando chega aquele momento da oração, parece que se bloqueia, parece que tem uma muralha, e a rede continua rompida. Há um desejo dentro de nós que Deus abençoe, mas Ele olha e diz: não basta só você ter o desejo, você tem que consertar, você tem que resolver isso. Eu quero ver você consertando as tuas redes. A Bíblia diz que Deus olha e contempla sobre toda a face da terra. Os olhos de Deus passeiam sobre a terra, a Bíblia diz. E eu imagino que Deus nesses dias está olhando e dizendo: eu quero ver desejo ardente de pessoas dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti, e a minha parte eu vou fazer, eu vou me consertar. Porque eu sei que o Senhor é um Deus galardoador, o Senhor é um Deus abençoador. Lucas, quando escreve sobre o caráter de Deus, diz que Deus, a medida dele é recalcada, é sacudida e é transbordante. Sabe? Esse recalcado significa socado. Deus se interessa em ver que o que está entrando não fique oco por dentro. Lembra, Ayrton, das caixas de concreto? Antigamente era tudo movido no braço, bitorneira, mexia concreto na pá. Alguém fez concreto aqui na pá, virou, botava nos carrinhos, subia rampa acima. Qual era a função do pedreiro ali em cima? Tá com a colher batendo nas caixas, não é isso, Ayrton? Despeja o carrinho, bate na caixa, para ir descendo entre o meio aos ferros, para não ficar oco. Senão depois, quando ia descascar, tirar as caixas, ficava aqueles buracos que tinha que tapar com cimento. É assim ou não é assim? Eu não sou pedreiro, mas eu vi isso.
Por quê? Porque não enchia bem. A Bíblia diz que Deus, quando Ele dá, Ele fica batendo para que aquilo vá socando. E Deus não é miserável para dar em conta-gota. Olha o que o texto vai dizer aqui, queridos. Verso de número 6. Lucas 5, 6. Isto fazendo, apanharam grande quantia de peixes. Isso fazendo, eles obedeceram e fizeram, e grande quantidade de peixes eles pegaram. Deus não é um Deus para te dar meia dúzia de lambari. Não que lambari não seja bom, mas a pescaria de Deus sempre vai ser maravilhosa. Os feitos de Deus são gloriosos. Os feitos de Deus são magníficos. O que nós precisamos é entender isso. Que maridos e esposas precisam se dar as mãos, orarem, se perdoarem. Talvez esse ano foi um ano de rasuras. Você sabe que não precisa dar um soco para machucar. Basta palavras mal colocadas, que vão ferir tanto ou mais quanto um soco lá na alma. E precisa consertar as redes, meu irmão, amém? Você está entendendo? Conserte, faça a tua parte, ore a Deus. Senhor, eu estou aqui, eu entendi. Faltam 7 dias para completar um ano, mas o ano só será diferente se eu for diferente. Porque se eu fizer as mesmas coisas que eu fiz o ano anterior, eu vou colher os mesmos resultados que eu colhi anteriormente. Ou seja, a diferença está quando eu me conserto. A diferença está quando eu me preocupo em deixar tudo pronto para receber as bênçãos de Deus. Então, nessa noite, o Espírito de Deus está conosco aqui. E Ele está dizendo: você deseja isso? Você quer isso? É você que sabe aonde está o problema. É você que sabe aonde precisa, aonde é necessário. Somos nós. Então nessa noite com Deus, diga para Ele: Senhor, eu sei que o ano está vindo, nada pode impedir 2021 de chegar. O Senhor é detentor de todas as coisas, mas eu quero estar preparado. Oh, queridos, tem muita gente desejando que Deus use, e vão daqui para lá, de lá para cá, de congresso para congresso, de pastor para pastor. Mas olha o que diz em 1 Coríntios 12. Capítulo 12, verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa de falta de conhecimento. E olha o que ele está dizendo aqui. E aí ele vai listar uma série de coisas, mas ele vai terminar dizendo, no verso 31, entretanto, procurai, de que forma? De que forma, igreja? Com zelo, os melhores o quê? Então significa, eu preciso entender, eles já estão à disposição, mas sou eu que determino, sou eu que me preparo, sou eu que busco.
Você está entendendo em nome de Jesus? Não peça para Deus algo que não é Ele que tem que fazer, é você. Muitas orações não são respondidas, não é porque Deus não responde a oração, é porque elas são mal feitas e interpretadas de forma errada. Deus não pode responder uma coisa que é você que tem que fazer. Então nessa noite, diga: Jesus, eu identifiquei, eu sei aonde eu preciso de conserto. E eu quero entrar esse novo ano com as minhas redes consertadas e limpas. Ou seja, eu estou preparado para qualquer momento o Senhor dizer: lança as tuas redes. Lança as tuas redes. E quando você lançar, você não vai ter anseio no teu coração e nem preocupação se deu ou não deu, porque a tua parte você fez. E fazendo a tua parte, você está garantindo que o que Deus vai derramar vai ficar nas tuas mãos, vai ficar na tua vida, vai ficar na tua família. Então nessa noite, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça.